evangelismo, missão é só ir lá e, abraço grátis, e entregar um chocolate. E não é sobre isso, sabe? É muito mais profundo. É legal que a Bíblia fala, né, em Mateus no capítulo 13, que o reino de Deus é como um homem que saiu a semear, né? Sim. Ele sai lançando sementes nos solos, né? Então, assim, isso é muito emblemático e verdadeiro, fiel na trajetória do missionário, assim. Ele quase nunca vai para poder mudar a realidade de um povo de maneira tão total, assim, em poucos dias, né? Apesar de que tem alguns que vão para ficar, que vão para estabelecer moradia, né, no meio deles, mas eles vão sabendo que muita coisa não vai poder ser feita, né? Que talvez ele vai morrer ali naquele lugar e estruturalmente falando, de maneira visível, estética, as estruturas vão continuar a mesma, né? O povo vai continuar sem água, vai continuar sem comida, mas eles vão lá para lançar uma semente, que é a palavra, né? É por isso que é muito importante, mano, você tá ligado muito no que Deus tem te falado, né? Porque, assim, antes da missão, o mais importante do que a missão é o que dá a missão, né? É Deus. Então, a missão em si, ela é algo que Deus vai te dar, né? Como algo que Ele quer pro reino dele, mas o mais importante que a missão é o seu relacionamento com Deus. Então, não tem como eu ir pra um lugar pregar uma mensagem sem antes Deus ter falado comigo, né? Eu ter entendido o que Ele tá pedindo para aquele povo, né? Sim. Porque, como você falou, a semente, ela vai ser lançada, né? E depende do terreno que ela vai ser lançada, ela vai brotar, ela vai germinar, né? Só que muitas das vezes o que Deus fala é para você fazer aquilo, mas não é você que vai ver aquilo crescendo, né? Vai ser outro. Então, varia muito disso se você tá entendendo o que Deus tá falando para você naquele momento, né? Uma coisa muito importante que a gente fazia na Jocum e a gente tem um entendimento é que a gente sempre meditava. Todo dia, né? Que eu falei pra você, todo dia de manhã, a primeira coisa que eu fazia, que eu acordava cedo, era meditar e ver o que Deus estava falando para aquele tempo e tal. Imagina, você acordar às 6 horas da manhã, em Curitiba, Gabriel, naquele frio. Ó o Daniel meditando aqui, ó. E ó, mano, nossa. Pô, era cada pescada que eu dava, velho. Tá doido. Mas é muito importante. É muito importante. Você tá nesse... Você ia falar assim, não, mas Deus me despertou de tal forma que eu nem pesco mais. Não, de vez em quando acontecia. Eu sou um ser humano, né? Sou um ser humano, pô. E por quê? Porque você vai estar entendendo o que Ele quer falar para aquele povo naquele determinado lugar, né? Eu lembro muito bem, nos meus últimos dias lá na África, eu fui pedir pra Deus, mas e agora, velho? O que eu faço, né? Tá acabando o tempo aqui, eu vou fazer o quê da minha vida? A única coisa que eu sei fazer agora é pregar pro povo, né? Porque eu tinha largado faculdade, não tava trabalhando, né? Não tava fazendo mais nada da minha vida, só ali naquele meio ali pregando pro povo o evangelho, fazer o quê da minha vida? Não sei o que Ele tinha me chamado pra fazer, né? Só que tava acabando o tempo. Eu falei, pô, Deus, e agora, né? Qual que é o próximo passo? E aí, eu lembro que eu peguei, falei, Deus, fala comigo. E aí foi como, tipo, eu tinha escutado nitidamente, né? Ezequiel, eu o quê? Ezequiel, tá, abri a Bíblia lá, Ezequiel. Eu abri lá, né, o chamado do profeta, tava o título lá na minha Bíblia lá. E aí é literalmente... Era a Bíblia, era o título da Bíblia. Era o título que tava lá. E aí literalmente lá falando, né, Deus chamando Ezequiel pra pregar pra aquele povo, né? E ele ia pregar pra um povo que não era de língua difícil, só que eles não iam entender. Alguns iam estar com o coração duro. Mas era o que ele queria. Deus só queria que ele fosse lá e pregasse aquilo que Deus tinha falado no coração dele, né? Legal. Mas ele não viu aquilo sendo, né? Passando adiante, foi pros próximos. E às vezes é isso que acontece na missão.